Bom pessoal, vamos para mais uma aula de matemática. Eu queria trazer para vocês hoje, não é bem um conteúdo, é uma técnica, tá? É um artifício que a gente chama de o método de completar quadrados. Então hoje a gente vai ficar completando quadrados. Para que isso? Isso é útil para quê? A gente sabe que em matemática, algumas expressões algébricas, elas dão muito trabalho dependendo da maneira como você está escrevendo, né? Então existem truques, existem artifícios, existem ideias que podem facilitar o cálculo para reconhecer, para resolver alguns problemas, para demonstrar teoremas. E esse método de completar quadrados, na minha opinião, é muito útil para diversas áreas da matemática, tá bom? Então, o que é que a gente precisa saber e como a gente vai aplicar isso aí em alguns exercícios, tá? Eu vou mostrar um pouco do que a gente precisa para poder entender essa aula. Então a gente precisa basicamente de dois produtos notáveis. Os mais conhecidos são esses daqui. Quadrado da soma a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado, e a gente precisa do quadrado da diferença. A gente precisa saber da existência desses dois produtos notáveis, que é um conteúdo que a gente aprende no Fundamental 2, outras pessoas acabam aprendendo no ensino médio, outras aprendem depois, enfim. No curso de uma vida inteira, a gente tem a oportunidade de aprender isso aqui. Então, eu preciso saber isso, que isso existe, para usar a técnica de completar quadrados. Quando eu falo completando, a palavra completar, né, sugere que tem alguma coisa que não está completa, é exatamente isso. Então, a gente vai mexer numa estrutura que está desse jeito aqui. Inclusive, eu quero dar uma dica, eu vou mostrar a ferramenta e vou explicando o porquê dela. Eu acho que fica muito mais fácil de entender, tá? Então, você tem estruturas como essa daqui, ó, x ao quadrado, por exemplo, mais 10x. Se a gente fosse olhar para uma estrutura como essa daqui, né, é um trinômio quadrado perfeito. Trinômio, né, são 3. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Quando a gente olha para uma estrutura como essa, está incompleta. Eu precisaria de mais uma parcela. É aí que entra a nossa técnica de completar quadrados. A gente faz quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo e parou. Então, a gente não continua mais o quadrado do segundo. Então, vou mostrar qual é a técnica, qual é a dica para poder usar nisso aqui. Então, como a fórmula, vou explicando o porquê, tá? É quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Essa parcela aqui no meio, ela está multiplicada por 2. Então, o segredo é pensar qual é o número que multiplicado por 2 vai dar 10. Em outras palavras, é só pegar metade desse número. No caso, seria 5. Então, você escreve x menos 5 ao quadrado. Desculpa, mais 5 ao quadrado. Que é para poder entrar nessa estrutura daqui. Só que essa igualdade aqui ela não está correta. Ó, x ao quadrado mais 10x, x mais 5 ao quadrado seria quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Então eu acrescentei um quadrado do segundo aqui que não existia. Como a gente faz para balancear? Se você acrescentou alguma coisa que não existia, no final você vai subtrair. Então você vai subtrair o quadrado desse número aqui, então menos 25. Basicamente é essa ferramenta, tá? Eu expliquei o porquê, agora como fazer fica muito rápido. Então, agilizando, pega a metade do número, escreve aqui ao quadrado e depois tira o quadrado desse número. Vou dar vários exemplos. X ao quadrado mais 14x. Qual é a metade de 14? 7. X mais 7 ao quadrado. Na hora de tirar, menos 49. É sempre o quadrado que está aqui. Mais uma. X ao quadrado mais 20x. Qual é a metade de 20? 10. X mais 10 ao quadrado. Tira o quadrado de 10. 100. A expressão vai estar assim, a gente escreve ela assim, tá? X ao quadrado mais 18x. Qual é a metade de 18? 9. Menos o quadrado de 9, 81. Então tudo isso aqui está correto. Vamos lá
E se for com menos, vamos ver com menos. X ao quadrado menos 6x. Como é que fica? Metade de 6, 3. Menos o quadrado de 3, 9. Não muda nada. X ao quadrado menos 12x. Vamos. Metade de 12, 6. Tira o quadrado de 6, 36. Ah, e se o número agora... Eita, o terror de todo mundo. E se o número for ímpar, o que é que eu faço? Gente, todo número tem metade. Par, ímpar, se for inteiro, se for uma fração, se for irracional, todo número tem metade. Agora, metade nem sempre é inteiro. Qual é a metade de 6? 3. Qual é a metade de 12? 6. Qual é a metade de 5? 5 sobre 2. Então, não muda nada. X mais 5 sobre 2 ao quadrado e tira o quadrado de 5 sobre 2. 25 sobre 4. Isso é quadrado, isso é quadrado. Mais uma, um número ímpar. X ao quadrado mais 13. E agora? Qual é a metade de 13? 13 sobre 2. Então fica x mais 13 sobre 2 ao quadrado menos 169 sobre 4. Também funciona numa boa. Mais um. X ao quadrado mais x. E agora? Qual é o número que está coladinho com x aqui? 1. Qual é a metade de 1? Meio. Então fica x mais meio ao quadrado menos quadrado de meio, 1/4. E se fosse menos? X ao quadrado menos x. X menos meio ao quadrado menos 1/4. Beleza? Sempre a gente tira no final e o númerozinho que aparece aqui é metade. Quem quiser testar pode expandir. Quadrado primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Quando eu tirar o 49, volta a ser o que é. Então o que a gente aprendeu a fazer é escrever uma coisa de outra forma para facilitar nosso cálculo, beleza? Então essa estrutura aqui, essa técnica é super importante. Eu vou mostrar uma aplicação para vocês bem interessante. Como a gente pode resolver uma equação do segundo grau sem usar a fórmula de Bhaskara, sem fazer por soma e produto, usando o método de completar quadrados. Vou contar esse segredo para vocês. Olha só. Imagina que a gente tem essa equação daqui. X ao quadrado menos 12x mais 35 igual a 0. E agora? Vamos lá? Usa a técnica de completar quadrados. A gente não vai pensar na fórmula de baixo. Só até aqui, ó. X ao quadrado menos 12x, de acordo com o que a gente aprendeu agora, seria x menos 6 ao quadrado menos 36. Continua, mais 35 igual a 0. E vamos seguir normalmente nossa vida aqui, sem problemas. Menos 36 mais 35 dá menos 1, joga para o outro lado, dá 1. Vamos tirar a raiz quadrada dos dois lados, fica x menos 6 igual a mais ou menos 1. E aí eu tenho duas possibilidades, x menos 6 igual a 1, o que dá x igual a 7, e x menos 6 igual a menos 1, o que dá x igual a 5. Então eu encontrei as raízes de uma equação de segundo grau sem fazer a utilização do delta, nem Bhaskara, nem nada do tipo. É possível fazer isso sempre? Sempre. Deixa eu dar outro exemplo para quem acha, será que funciona mesmo? Não sei se é legal. Vamos ver. X ao quadrado menos 4x menos 32 igual a 0. Beleza? Mais um. Eu vou dar vários exemplos até a gente ficar bem seguro. Vamos usar a técnica de completar quadrados aqui. X, metade de 4, 2 ao quadrado. Tira o quadrado do segundo, menos 4. Continua sua vida tranquila, normal. Menos 4 menos 32 igual a 36. Tira a raiz quadrada, mais ou menos.
temos duas respostas. Mais 2 mais 6 dá 8. E passa para lá, mais 2 menos 6 menos 4. Também está feito aí a equação de segundo grau, sem usar a fórmula de Bhaskara, usando a técnica de completar quadrados. Aí pode estar passando pela sua cabeça: só vale quando as raízes são inteiras? Não, pode ser com raiz irracional também. Se não for tão bonitinho assim, não tem problema. Também funciona. X ao quadrado, vamos supor menos 6x mais 1. Não é tão legal? Ok, vamos lá, uma boa. Completa quadrado. X menos 3 ao quadrado menos o quadrado de 3, 9, mais 1 igual a 0. X menos 3 ao quadrado menos 9 mais 1, menos 8. Joga para lá, 8. Vamos tirar a raiz quadrada dos dois lados. Raiz, mais ou menos, raiz quadrada de 8, que é 2 raiz de 2. Portanto, 2 raízes. Jogo menos 3 para lá. 3 mais 2 raiz de 2. 3 menos 2 raiz de 2. Também funciona numa boa, tá bom? Outra dúvida que pode passar pela sua cabeça: só funciona quando A for 1, né? Não, também pode ser diferente de 1. O que é que você faz? Imagina que você tem algo desse tipo: 2x ao quadrado menos 6x menos 10 igual a 0. Vamos dividir tudo por 2. Dividindo tudo por 2, a gente fica com x ao quadrado menos 3x menos 5 igual a 0. E aí eu fiz de propósito, coloquei um número ímpar aqui, para quem tem medo. Vamos lá. X. Então, se o número aqui não for 1, divide tudo por esse número e aí a gente transforma em 1 e usa a técnica normalmente. X menos 3 meios ao quadrado menos o quadrado dele, 9 quartos, menos 5 igual a 0. Muita gente tem medo disso aqui, mas não precisa ter. X menos 3 meios ao quadrado, joga tudo para lá somando, teríamos 9 quartos mais 5. Vamos tirar o MMC, 4. 4 vezes 5, 20, com 9, 29. Tira agora a raiz quadrada dos dois lados, x menos 3 meios, mais ou menos, raiz de 29 sobre 2. Agora joga para lá, o menos 3 meios fica 3, mais ou menos, raiz de 29 sobre 2. Olha aí, as duas, deixa eu ajeitar esse 9 que está muito feio. As duas raízes aqui. Então funciona também, tá? Pode ser um número diferente de 1, divide tudo por ele. Pode ficar ímpar, coloca a metade do número ímpar, não tem problema, tá? Eu fiz um monte de exemplo aqui, certo? Sobre isso, e inclusive eu queria finalizar essa aula com a demonstração da fórmula de Bhaskara através da técnica de completar quadrados. A gente vai usar essa técnica que eu ensinei, só que de maneira literal. Vamos ver que legal. Mesma ideia, tá? Não vai mudar nada. Vamos provar a fórmula de Bhaskara. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Não sei se vocês sabem, mas a fórmula de Bhaskara, né, esse crédito que ele tem, na verdade a equação, que é chamada equação quadrática, ela é associada a outro matemático, né, que não Bhaskara, mas aí Bhaskara acabou ganhando o crédito. Mas essa não é uma discussão para agora. Vamos lá. Essa equação aqui tem o A diferente, né? Eu vou dividir todo mundo por A. Então, vai ficar x ao quadrado, b sobre A, x, c sobre A igual a 0. Então não mudou nada, né? Eu vou usar a mesma técnica, a diferença aqui agora é literal. Vamos lá. X
mais. Qual é a metade de B sobre A? É B sobre 2A. A metade de B sobre A é B sobre A sobre 2, que é isso aqui. E aí a gente subtrai o quadrado dele. O quadrado daqui é B ao quadrado sobre 4A ao quadrado. Continua sua vida normal e feliz, tranquilo, igual a zero. Agora vai ficar x mais B sobre 2A ao quadrado. Joga todo mundo para lá, B ao quadrado sobre 4A ao quadrado, menos C sobre A. Precisamos tirar o MMC. O MMC entre 4A ao quadrado e A é 4A ao quadrado. Então vai ficar x mais B sobre 2A ao quadrado, tudo sobre 4A ao quadrado. 4A ao quadrado dividido por 4A ao quadrado, 1 vezes B quadrado, B quadrado. 4A ao quadrado dividido por A dá 4A vezes C, 4AC. Quem já ouviu falar em B ao quadrado menos 4AC? E aí? Reconhecem? Continuando, tira a raiz quadrada dos dois lados. X mais B sobre 2A igual a mais ou menos raiz quadrada de B ao quadrado menos 4AC sobre raiz quadrada de 2A, de 4A ao quadrado é 2A. Joga para lá, subtraindo, e ambos têm o mesmo denominador, portanto posso colocar numa única fração. Menos B mais ou menos raiz quadrada de B ao quadrado menos 4AC sobre 2A. Alguém chamou B, essa delta de B ao quadrado menos 4AC. Chama-se discriminante. Uma coisa que é discriminante é porque tem um poder de classificar, tá? Um sentido sem ser na forma pejorativa do verbo discriminar, né? Discriminar significa classificar. É o discriminante que diz que se tem raízes reais iguais, reais e distintas, ou raízes complexas não reais, tá? Então, deixando bonitinha no modelo que a gente conhece, da fórmula de Bhaskara, menos B mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2A. Então está provada a fórmula de Bhaskara usando a técnica de completar quadrados, tá bom? Então espero que vocês tenham entendido bem. Qualquer coisa, volta o vídeo, repete os exemplos, que eu dei vários exemplos, para poder fixar e tenta provar sozinho isso aqui, que é um bom exercício, tá bom? Até a próxima!